Boa noite, meus amigos. Estamos começando em mais uma segunda-feira o nosso programa Opinião Sem Censura. Depois que ouvimos sobre o racismo ambiental, vou falar para vocês, olha, só chove nas favelas. Só chove nas favelas, só chove no morro. Não chove nas mansões, não chove nos edifícios de alto padrão. Segundo a Arielle Franco, só chove nas favelas. Eu vou te contar, viu? Esses caras têm cada uma. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. E eu trouxe alguns convidados aqui, são jovens. Eu gosto de dar esse espaço aos jovens. E eu estou trazendo aqui os meus amigos, né, na verdade. Boa noite, Adriano Silva. Você é vice-presidente do PL Jovem, é isso? Boa noite, Carlos. A gente tem essa responsabilidade aí. A gente está nesse ano aí muito importante, né? Esse 2024 vai ser um ano de muito trabalho e o PL Jovem vai estar com certeza trabalhando demais. E aí já agradeço o espaço que você tem cedido para nós. Os jovens do PL Jovem, eles têm muito carinho por você. Obrigado, tá? Opa, o carinho é recíproco. E tô trazendo aqui, já tá quase meu sócio aqui. Fala, Sintra. Rodrigo Sintra, meu brother, professor. Como é que vai, professor? Muito boa noite, Carlos. Boa noite, colegas aqui da mesa. É um prazer enorme estar aqui sempre, né? Falar um pouquinho aqui de política. Hoje sobre religião, igreja, né? Que todos nós aqui somos cristãos. É gostoso conversar sobre isso quando todos se entendem. E tô aqui sempre que você me chamar, eu venho. E também o Gui Paixão. Boa noite, Gui. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, colegas da mesa. Gostaria também de agradecer a oportunidade que você está dando aqui, esse espaço que você está dando para nós, jovens, da gente poder falar um pouco sobre o cristianismo, a política, que são assuntos tão atuais aqui na sociedade, né? E assim como o Adriano também, eu venho expressar o agradecimento de todos nós do PL Jovem de Santos por você estar dando essa oportunidade para a gente. Tá, e para você não ficar dizendo que eu só dou espaço pro PL, meu amigo é do Novo. Partido Novo representado aqui também. Exatamente. Apartidário. Nós aqui estamos dando oportunidades aos jovens. Aos jovens em geral. Eu já convidei alguns de esquerda. Carlão, tem um monte de gente que fala assim, Carlão, você só leva o pessoal da direita. Ué, o pessoal da esquerda não aceita vir. Eu convidei a vereadora Débora Camilo para vir aqui, né? Ela não aceitou. Aí eu falei assim, mas vem cá, você aceita em vários podcasts, mas só se sente à vontade nos podcasts de esquerda? Ela mudou de assunto. Nós vamos começar falando sobre o marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? Quem de vocês quer começar? Eu posso começar falando. Pô, beleza. Eu acredito que o marxismo cultural nada mais é do que vem de uma ideologia, né, do marxismo, né, que Marx criou o socialismo ali, né, na época, há uns tempos atrás, e eu acredito que o marxismo cultural vem muito querendo entrar na nossa sociedade através dos pensamentos e dos valores culturais, né? A esquerda, a gente vê, é nítido que eles trabalham muito forte no que diz respeito à cultura daquela região, daquele determinado povo, e ali ele vem tentando implantar esse modelo marxista cultural até as pessoas virarem socialistas e terminarem ali no comunismo, que basicamente é o estágio final de tudo, né? O professor pode até me corrigir aqui se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, quando Marx escreve o manifesto, a engenharia social de escritório, né, que a gente conhece, que diz que
Os trabalhadores têm que se organizar e tomar o poder, como se fosse possível isso acontecer na prática, né? Sim. Sempre que foi implantado deu errado. Claro que na teoria é tudo muito lindo, né? Tudo muito um paraíso, né? Mas não funciona. De qualquer maneira, quando você fala de marxismo cultural, é importante dizer o quê, o Carlos e colegas aqui? A cultura é definida pela elite. Sempre foi assim desde a antiguidade, né? Idade Média e tal. E a gente precisa entender que quem define costumes e padrões é a elite. Sempre foi porque a população comum, mais pobres, tem o costume de imitar a elite. Então, quando o marxismo surge e a elite começa a abraçar a ideia, aí surge o marxismo cultural, que é pessoas ali que, por exemplo, nunca tiveram no chão de fábrica, como o próprio trabalhador, começam a teorizar e fazer essas engenharias sociais dentro das suas mansões, né? Principalmente os filhos dos ricos, né, que fazem Sim. isso, porque o pai construiu o império, aí o filho vai lá e quer brincar de socialismo. Mas não é assim? Nós acabamos vendo isso esse final de semana. tá. O Boulos chegando na mansão. De Celtinha? Não, essa ele chegando na mansão. E aí, o que Foi acontece? A demais. gente cria uma cultura onde uma pessoa que nem vive aquele socialismo que ela prega, nem tem a mesma vivência das pessoas comuns, da periferia, que aqui, antes de mais nada, é importante olhar para essas pessoas e entender quais são as suas necessidades e trabalhar em cima para que todo mundo tenha condições iguais, sim, mas engenharias sociais que o Edmund Burke falava contra, que os liberais falam contra. Então, é isso que você falou. Testes e testes e testes que não funcionam e a gente tem que superar isso. E aí, Adriano? O que você entende como o marxismo cultural? Então, o nosso querido... Pode falar mais perto do microfone, por favor. O nosso querido, entre aspas, Karl Marx, né? Que ele é tão desejado pela esquerda, né? Nós não comungamos das mesmas ideias, né? E a questão do marxismo cultural, que é algo que veio ali da ideologia de Marx, é algo que não tem como dar certo, né? É algo que, tipo assim, a gente pode olhar para a classe mais pobre e tentar enxergar alguma nuance que vai fluir esse marxismo e não tem como fluir. Por quê? Porque é uma mente de alguém que tem posses querendo viver a vida de alguém que não tem posse. O marxismo nada mais é do que alguém que tem uma realidade e quer viver outra realidade. Eu li um livro que rebate as teorias de Karl Marx. Eu não sei se vocês já leram. O livro de John Lennox e de David Gowen. Esse livro, ele é um livro muito bom, que ele fala assim, o título dele é Cristianismo, o ópio do povo, ponto de interrogação. Por que isso? Porque Karl Marx, ele falou que a religião era o ópio do povo. E o que seria ópio do povo? O ópio do povo é o sedativo do povo. Então ele estava querendo dizer que a religião era algo que era uma coisa que iria nos anestesiar Uhum. de uma realidade que nos massacrava. Né? Ele queria colocar a religião, a gente vai falar do cristianismo, né? Mas ele queria colocar que todas as religiões, a principal, o cristianismo, era algo que nós como pessoas adotávamos para ter um alto prazer. Entendi. E aí, a gente vê que o marxismo, a gente vê pelos artistas, né? A gente vê meu Deus do céu, nas faculdades, os cursos de artes, não tem nada de arte. É uma destruição do que é belo. Porque a cultura, ela, desde os primórdios, ela sempre foi algo bonito, arte, algo belo. E eles, ao decorrer dos anos, foram destruindo tudo isso, né? A gente vê cada aberração. Sim. E hoje, o marxismo, na opinião de vocês, o marxismo cultural, ele tem atuado dentro das igrejas? Como é que você vê a atuação
do marxismo cultural dentro das igrejas? Carlos, eu simplesmente acho assim, que dentro das igrejas existem sim algumas situações, a gente também não pode levar tudo a ferro e fogo, Sim. mas a partir do momento em que a gente vive num mundo que tudo é relativo, o homem hoje ele pode ser mulher, ele se sentiu mulher, ele é mulher, e entre outras coisas que a gente vê acontecendo, a partir do momento em que você acha que tudo é relativo, então você dá a porta de abertura para o marxismo cultural entrar dentro da igreja, né? Hoje a gente vê exemplos de pessoas como a Tammy Gretchen querendo servir a Santa Ceia do Senhor, né? O que eu acho algo que, para nós cristãos, é algo muito sagrado, né? Muito sagrado. Que a gente Sagrado. leva a sério, né? Muito sagrado. É a morte do nosso Senhor Jesus ali na cruz, em que ele está trazendo redenção para nós, Exatamente. né? Ali foi um momento de sofrimento dele para nos dar a vida eterna. Então, tipo assim, eu acho isso... E dentro desse relativismo, entra o ativismo, né? Com Nesse certeza. exemplo da Tammy Gretchen, seria um ativismo LGBT, de alguma maneira, entrando dentro da igreja. Isso daí, pra mim, a gente, como cristão, a gente sabe que é o fim dos tempos. Mas, que nem ontem, na igreja a qual eu congrego, eu sou obreiro, e ontem foi a Santa Ceia. E na hora que eu estava segurando a bandeja com o sangue de Cristo, eu pensei nisso, falei assim, meu Deus, isso aqui é algo tão sagrado para as pessoas relativizarem, usar isso daí. Eu penso assim, como você citou o LGBT, que é a LGBT e o abecedário todo, inclusive, já estou fazendo um convite para vocês, que semana que vem, dia 22, eu vou estar entrevistando a Suelen. Se você for lá no Instagram, você vai ver lá, trans de direita. Vou estar entrevistando e vocês vão ver que tem trans de direita, hein? Então, e as opiniões, eu tenho seguido as opiniões bem controversas do ativismo. Ela mesmo falou que é um absurdo o LGBT servir o sangue de Cristo. Por quê? Porque é algo sagrado, é como se fosse um desrespeito à Bíblia. Sim. E é fato, isso daí é um desrespeito à Bíblia, porque o Senhor, na Bíblia é bem claro aonde é condenado o sodomismo. Então, eu não estou falando nada fora da Bíblia, estou falando dentro da palavra de Deus. E aí, meu amigo Sintra, sobre esse marxismo cultural, o relativismo, que a esquerda, tudo é relativo, a verdade é relativa, mas a verdade nós sabemos que é uma só, é Jesus Cristo. Como que tu tem visto isso dentro das igrejas? A igreja, Carlos, ela é uma comunidade de pessoas. E eu gosto muito de parafrasear o próprio Burke, né, que é o pai do conservadorismo, quando ele fala que a humanidade é uma comunidade de almas. As vivas e as mortas e as que ainda vão nascer. Eu acho uma frase sensacional porque ela diz muito até sobre o cristianismo mesmo. E quando Jesus ele vai multiplicar os peixes e os pães, ele manda todo mundo sentar no chão em pequenos grupos. E os apóstolos transitam entre os grupos, levando as cestas para cada um desses grupos. E alguns pregadores afirmam veementemente que já era uma grande analogia sobre a quantidade de igrejas que teríamos e suas doutrinas. Acho isso bonito, né? Quando você é cristão, você se permite, pela fé, imaginar essas coisas em Deus. E quando você tem uma comunidade de pessoas que são totalmente diferentes, acaba tendo pessoas com pensamentos de esquerda, de direita. Agora, você sabe que eu sou uma pessoa muito ponderada com o espectro político, porque, por exemplo, você é conservador de direita cristão. Certo. Mas você também crê em pautas sociais, como cristão, acredito. Quando você está na igreja, você não tem ali pautas sociais? Sim, pautas então, assim, sociais, sim. Há 10 anos atrás, você falaria, pautas sociais é coisa de esquerdista. Exato. Então, a mente de Cristo, ela é tão mais avançada do que a nossa, ilimitadamente, que a gente precisa se conectar a ela para entender o que é a vontade de Deus, que é a pauta social, é a casa de recuperação, é a casa de idosos que a igreja mantém. Pautas sociais, mas não se deixar influenciar... Cuidar dos moradores de rua também. Moradores de rua, mas não se deixar influenciar por engenharias sociais, que aí sim temos que aceitar tudo para a igreja. Isso quem faz é a católica. Aceita tudo, é só você ver como é a Santa Sé, tem obelisco, tem gárgula,
símbolos pagãos, a gente não faz isso. Exatamente. Né? Não estou falando que o evangélico e o protestante é perfeito, Não mas somos, muito a gente pelo precisa contrário. se conectar com Deus para entender o que Ele quer. Então, sim, acontece dentro da igreja, a engenharia social, aos socialistas, mas são nossos irmãos. A gente precisa tentar influenciar em Deus para que eles percebam que não é por esse caminho. E acima de tudo, amar a vida deles, né? Que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Semana passada, a Sandra Santana esteve aqui e nós falamos sobre isso. Sobre o quê? A diferença entre o assistencialismo e um plano social. Por quê? O que a igreja faz? Que as pessoas falam assim, a igreja é socialista. Não, a igreja não é socialista. A gente tem, como ele disse, pautas sociais. O que é? Pegar um morador de rua, não adianta eu chegar lá no morador de rua e falar da palavra de Deus. Ele não vai escutar. Agora, se eu chegar com um marmitex e uma garrafinha de suco, ele já vai me ouvir. Aí eu falo assim, olha, você não quer vir comigo na igreja? Aí ele vem. E ele vindo, trazendo ele na igreja, a gente vai fazendo um trabalho social com ele, reintegrando a sociedade. Isso é um trabalho social. Agora, o que a esquerda usa é o quê? O assistencialismo. Que eles querem, que até era o tema, né? Não sei nem como é que está isso aí que eu não acompanho esses dias, da CPI lá da Câmara de São Paulo, que era a CPI das ONGs. Uhum. Por quê? Porque já tinham tem ONGs que estão recebendo muito dinheiro e não tem, qual é o trabalho social que elas têm feito que as pessoas não estão saindo da rua? Então, você recebe um dinheiro público para fazer um trabalho social sem assistencialismo. Para quê? Criar um plano para que essa pessoa venha a ser reintegrada à sociedade. Certo? É o que está faltando nos nossos governantes. Meu amigo, o Adriano, e como é que você tem visto esse ativismo militante do marxismo cultural dentro das igrejas? Então, é algo que tem crescido bastante, né, no meio das igrejas. Só para tu falar um pouco mais perto do microfone. É algo que tem crescido bastante, né, no meio religioso. Infelizmente, eles entenderam o valor que a igreja tem. E eles entenderam que nós, como cristãos posicionados, nós, como protestantes... Porque o que é o protestante? Aquele que protesta. Aquele que vê, né, Calvino, quando ele protestou, ele viu que tinha coisas erradas e ele protestou contra aquilo que estava de errado, né? Então, quando o cristão ele conhece a palavra, ele se posiciona, automaticamente ele já se torna uma ameaça para aqueles que têm valores contrários a ele. E a esquerda, hoje, ela tem valores totais, né? Contrários aos nossos. Sim. Né? Opa. E a gente não tá tendo esse cuidado de observar que eles, aos poucos, eles querem se achegar. Né? Aos poucos não, eles já se achegaram. Já estão, né? Desde... Porque assim, hoje a gente vê assim, Xuxa cristã, a gente vê... se denomina cristão, mas eu não consigo entender. Você se denomina cristão e defende pautas do anticristo. Como é que pode isso daí? Né? Muito assim, relativismo. Você falar que a Bíblia tem que ser reescrita. Nossa. Se você se intitula cristão e você quer reescrever a Bíblia, é o maior absurdo, cara. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. Né? Então, difíceis. A esquerda, cara, ela quer entrar dentro da igreja, por quê? Porque a igreja, ela tem as armas necessárias. Né? Se vocês viram hoje, desculpa te cortar, vocês viram hoje uma manchete, eu não lembro, a gente vendo no Instagram, a gente não sabe nem, mas que a Janja proibiu o Lula de se achegar dos cristãos, porque eles não defendem as mesmas pautas. Tá certa ela acertou em alguma coisa. Alguma coisa ela acertou, né? Alguma coisa, é verdade, alguma coisa ela acertou.
Porque, ô Sintra, olha só, como pode, meus amigos, como pode um cristão, a gente está até comentando nos bastidores, né, antes de começar o programa, sobre isso, um cristão genuíno ser contra o conservadorismo, ser contra as pautas conservadoras. Ao meu ver, é inadmissível algo desse modo. Como é que pode haver um cristão de esquerda? Eu não acredito. Ou esse camarada não entende nada de ideologia, nem de direita, nem de esquerda, não entende nada, ou ele não é cristão. Vocês concordam comigo? Ô, Carlos, esse assunto é muito legal, é muito interessante, porque assim, precisa de 3 horas, muita água e pizza, precisa comer para recuperar energia. Mas assim, eu vou tentar sintetizar bastante, tá? O que eu penso, assim, respeito, tá? Se vocês não concordarem, acho que é legal o diálogo, mas assim, o Burke, vou falar do Burke de novo, que é o assunto, né? Não tem como falar de ser conservador e não falar do Burke, Edmund Burke. Quando o Burke, o parlamentar britânico Burke, ele cria a ideia de conservador, conservative, já é ali no século XIX, já chegamos ali num estágio do capitalismo que já estava bem consolidado. Mas quando Cristo se faz carne em nosso favor, para nos salvar, na sua onipotência, ele já sabia que o Império Romano ia cair, ele já sabia que viria a Idade Média, ele já sabia que viria as feiras medievais, o mercantilismo, e depois o mercantilismo se tornaria o capitalisalismo, ele já sabia disso tudo. Concorda? Concordo, com certeza. Boto fé nisso. Eu tenho certeza disso. Então, assim, a Paulo fala, que eu até comentei aqui antes de começar, em Hebreus 7:11, que se o sacerdócio levítico fosse perfeito para Deus, Cristo não precisaria ter vindo. Tá lá, gente, Hebreus 7:11. Então, assim, as coisas mudaram até que Cristo viesse, e as coisas mudaram até que o Burke nascesse e criasse o conservadorismo. Agora, não significa que daqui em diante vai mudar muito. É como eu sempre falo, eu sou conservador político porque eu acho as engenharias sociais malucas, absurdas, só pra gente dar uma risada, sabe? Tipo assim, né? É quase uma comédia, assim. Então, mas a gente tem que tomar cuidado pra fugir, de novo, de estar conectado com a mente de Cristo e entender como as coisas evoluem. Não quer dizer que o Rodrigo aceita trans na igreja. Não é assim. É uma pessoa que precisa de uma orientação muito forte, muito amorosa, muito ali, é muito difícil. Cara, é uma situação muito pesada. Para um pastor deve ser um grande desafio. Com certeza. Eu mesmo penso, caraca, será que um dia eu vou ser um pastor e eu vou encarar uma coisa dessa? Que é muito difícil, tem que estar muito conectado com Deus. Mas a gente tem que perceber que durante a história as coisas mudaram. Lutero foi conservador? Não foi. Ele foi protestante. Exato. Ele viu o que estava acontecendo e falou, vou mudar isso aqui. Não foi nada conservador, Lutero. Calvino, a mesma coisa. Então, assim, vivemos hoje, 2024, sabemos que temos que conservar essas coisas. Não vamos mudar para socialismo e nem fazer uma revolução socialista lá de Che Guevara. Mas a gente tem que ser muito inteligente e muito mente aberta para Deus, para entender quando tem que ser dado um passo adiante ou quando tem que ser dado um passo atrás. Então, por isso que eu falo que é muito complexo falar disso, porque assim, a gente não pode ser, às vezes, cair no extremismo, sabe? Nós aqui somos jovens, o Carlos também é jovem, um jovem senhor, mas é jovem. Jovem senhor. Gostei. E a gente está representando uma geração de conservadores que pensam. Sim. E isso é muito importante e nunca tirar da cabeça. Exatamente. Isso aí, já que você tocou nesse assunto, abrir um parêntese, isso aí está incomodando muito. Cristãos que pensam. Sim. Porque até pouco tempo não era um jargão que política e religião não se mistura. Se discute. Né? Não se mistura. Eu escuto isso. Não, eu sou contra o pastor que seja deputado. Mas eu não vejo ninguém falando que é contra o LGBT que vira deputado. Eu não vejo ninguém falando que é contra
o MST, o membro do MST que vira deputado. Mas por que que o cristão não pode virar? Se cada um... O que é o parlamento? Não é um representante de uma classe? Exatamente. Então, os cristãos se juntaram e elegeram representantes. É ou não é? É muito interessante isso que você falou, que vai muito de acordo com o que até o Adriano falou, né? Nós precisamos tomar esses espaços, assim, Sim. não como falam por aí, tomar a força, não. A gente precisa ocupar os nossos espaços. E eu aprendi isso muito com um cara que, pra mim, jovem dessa geração, que eu aprendo muito com ele, o Nicolas Ferreira. Por onde eu vou, eu tenho que falar um pouco dele, porque, assim, pra mim ele é um cara que é um exemplo, uma referência pra nossa geração de jovens cristãos, né? Então, nós temos que ocupar esse espaço, porque senão nós, quem que vai ocupar esses espaços? Então, a gente tem que estar envolvido em tudo, principalmente na política, que hoje a gente vê que é um ambiente que muitos acham que é hostil, que muitos não acreditam mais, Sim. estão desesperançosos, mas que a gente se levantou num tempo como esse para acreditar na política. O que está acontecendo nos dias de hoje? A direita está vendo a necessidade de ocupar espaços que antes ela não ocupava, né? Um conselho tutelar, uma cadeira de um vereador, uma cadeira de um deputado, que não era ocupado com essa ênfase, Sim. né? Nos seus valores. Princípios, né? Os seus princípios. E o cristão em si, o que a gente precisa entender? Que a mesa de trabalho de um parlamentar é uma mesa de trabalho como outra. E ela precisa dos valores cristãos naquela mesa, Sim. né? Se você vai num hospital, você precisa de um cristão. Se você é atendido por alguém que, independente da religião, mas se você é atendido por alguém que é um cristão, você vai se sentir bem. Se você chega numa escola que tem valores cristãos, você vai se sentir bem. Se você chega, sei lá, você tem um advogado que ele tem os valores cristãos. Agora eu entrei até em algo legal, o advogado. Às vezes o advogado, ele tem que advogar coisas que às vezes ele nem mesmo ele acredita. Sim, é verdade. Porque é o trabalho dele. É o trabalho dele. Né? Mas se você chega numa mesa de trabalho cristão, de um advogado cristão, ele vai te falar assim, cara, é isso aqui, ó. O meu trabalho comum seria esse aqui. O meu trabalho como um cristão, eu te indico você fazer isso aqui. Exatamente, já aconteceu isso daí. Dentro da lei, Uhum. você vai fazer algo dentro da lei e sem negar os seus valores. Aconteceu uma situação que esse rapaz que ia vir comigo, o Olavo, ele teve uma ação que era contra ele, de algo que eu não vou me aprofundar aqui. Certo. Ele tinha uma questão contra ele. E o advogado dele não era cristão, era da família e tudo, e já conhecia os valores dele. Mas só que o advogado, ele foi fazer o trabalho dele. E ele falou assim, ó, Olavo, a nossa defesa vai ser essa e essa e essa. Passou para ele a defesa. Ele falou assim, doutor, me desculpa, mas eu não posso mentir. Exatamente. E Deus honrou ele. É A aí justiça é que tá. foi feita. O cristão, por isso que nós precisamos, já que nem você tocou no assunto que a classe, o povo, está descrente dos nossos políticos. Por quê? Porque os nossos políticos não têm valores. A maioria deles, que até esse surgimento da direita conservadora, só se conhecia de escândalos. E hoje, não, hoje tem valores. A gente vê que o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele defende, ele é um cristão genuíno? Ah, não, não, mas ele defende as nossas pautas, as pautas cristãs. E ele chegou lá por defender e acreditar nisso. O que ele fez? Ele fechou a torneira Da gastança. da gastância. E isso daí incomodou geral. Incomodou o sistema. Então, mas se ele tivesse, já naquela época, deputados que defendessem os valores cristãos, eles iam agir como o seu amigo Olavo. Ele falou assim, olha,
eu não vou fazer isso. Por quê? Porque nós servimos a Cristo. A gente sabe que o que nos espera é maior. Não é a nossa... o nosso reino não é neste mundo. O nosso reino é junto com o Pai Celestial. E muitas das vezes não é aquilo que a gente é, e sim o que a gente carrega. Sim, né? exatamente. A gente carrega Cristo, então aonde a gente for, a gente tem que falar do amor dele, a gente tem que expressar coisas que ele faria. Então, muitas das vezes, em várias situações das nossas vidas, a gente quer tomar uma decisão por conta própria ou fazer algo assim da nossa própria vontade, mas a gente sabe que a gente carrega algo maior, então a gente não pode envergonhar o evangelho de Cristo. Eu vou contar um negócio que aconteceu. Eu era fiscal da prefeitura. Na época tinha a Lei 650 e um vereador me arrumou lá para trabalhar, era um contrato de 4 anos. E eu estava trabalhando. Aí tinha um rapaz que eu não ficava com ele, porque ele não era... Pô, não testifica ficar com esse camarada. Aí a encarregada, ele foi falar com a encarregada. A encarregada me chamou e falou assim, você vai ter que ficar com ele. Eu falei assim, eu não vou ficar não. Aí ela, mas por quê? Eu não vou ficar com o cara? Eu falei assim, eu tenho um nome a zelar e que não é o meu. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ficar com o cara que fica olhando para a poupança de toda mulher na rua. Porque se eu estiver do lado dele, quem vê e depois me vê na igreja, vai falar assim, pô, o cristão ali fica... ele vai vê-lo olhando, mas na cabeça deles somos nós dois. Os dois. Aí, tá sendo conivente ali. Exatamente. Daí ela ficou olhando pra minha cara e falou assim, então, eu tenho um nome a zelar, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, então eu não vou ficar. E o meu contrato era de 4 anos. E tinha... Você sabe como que é fiscal, essas coisas tudo, né? Tem coisas que não acontecem que são muito certas. Era um contrato de 4 anos, só aguentei ficar 1 ano e meio. Pedi as contas. Falei assim, não, pra mim não dá. E Deus honrou isso daí, como você falar, Deus honra. Quando você faz algo pautado na palavra de Deus, ele honra, não é, Sintra? Quando você vive aberto para a vontade de Deus, que é super difícil, porque é fé, é viver com fé, não viver com vistas, mas viver com fé. Com fé. Super difícil, cara. Você olhar para a situação e falar, é que nem o profeta que a casa estava cercada por um exército, aí o criado chegou, cara, não lembro o nome, Ezequiel, Isaú. Foi Elias. Elias. Estava cercado, aí Eliseu. Foi Eliseu? Eliseu. Coisa. Aí o criado chegou, senhor, acorda aí. Aí levantou, escovou o dente, passou um café, calma. Aí ele orou, Deus, abre a visão do cara pra ele ver. E quando tinha, né, um monte de anjo em volta da casa. Cercado de carruagem de É muito anjo. difícil viver por fé. Uhum. É um desafio até pra gente que é cristão. Sim. Então, assim, mas precisa. Quando você vai encarar uma eleição, por exemplo, você fala, nossa, eu sou pequeno, eu não tenho tempo, eu não me preparei direito, nem sei se o partido vai me dar a chapa. É nessa hora que você vive por fé. Exatamente. Porque se Deus fizer assim, vai. Exato. 3 mil votos eleito e aí eu quero ver lá tu representando. Mas é isso mesmo. Então, assim, cara, é super difícil, é diário, é dia após dia, se consagrando e ajoelhando e pedindo e orando e aceitando, mas precisa. Virou um culto aqui, né? Porque deixa eu falar, né? Não, deixa eu falar, não. Não, pode falar, porque, a gente vive por fé. Sim. E o que está escrito? Onde 2 ou mais pessoas estiverem sentadas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Eu tenho certeza que Cristo está aqui. Com certeza. E ele está se agradando porque foi... Quão difícil não foi para nós estarmos nesse programa. É verdade. Desde o ano passado. Desde o ano 2024. passado que a gente está conversando, Exatamente. tentando trocar uma ideia, marcar uma data. Exatamente. Por quê? Porque esse assunto é importante. É um assunto ao qual eu estou divulgando dentro da igreja, porque eu vejo essa debilidade, eu tenho percebido isso daí. Muitos cristãos não é que não veem o quão importante é o cristão falar de política. E nós temos... O que nós podemos fazer, na tua opinião, para levar a política dentro da igreja? Bom, não sei se todos aqui sabem, mas eu e o Adriano, a gente faz parte do mesmo ministério, né? Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova.
Né? Inclusive, eu gostaria de agradecer aí, mandar um abraço para os meus pastores, pastor Antônio Carlos de Oliveira, pastor Helena, minha liderança, pastora Tati, pastor Marivaldo. Né? Eu sou aqui do Macuco, da Igreja Sede, o Adriano, ele fica ali na Igreja do Jardim Castelo, né? Sim. Mas acredito que, assim como eu, o Adriano, somos jovens que estamos completamente interessados na política, senão a gente não teria também entrado no PL Jovem e fazer com que esse projeto avance. Mas eu acho que, assim, primeiro vai muito do interesse das pessoas ali. A gente, como a gente tem trabalhado, a gente não pode chegar querendo incutir a política na vida daqueles jovens ou na vida dos membros da igreja. Não, mas em determinados assuntos que muitos até são ligados com palavras da Bíblia, com histórias bíblicas, a gente mostrando que a política ela é importante de ser discutida, a política ela precisa ser discutida e os cristãos precisam ter interesse nisso. Então, tipo assim, não é de uma maneira de querer forçar nada, tem que ser algo natural, né? Uhum. E a gente tem feito esse trabalho com os meninos, com os jovens, e acredito que na igreja é a mesma maneira. Existem cristãos dentro da igreja que são interessados em política e que se ouvem algo, vão se interessar. Então é assim que a gente consegue trazer a política para dentro da igreja. Sim. Também, né? Eu acho que em tudo que a gente faz, o poder da influência é mais forte do que o poder das palavras. Né? Porque às vezes se a gente fala uma coisa e a gente faz outra, né? A gente Sim. fica controverso. Então, a partir do momento que as pessoas veem, por exemplo, hoje eu coloquei lá a publicação que estaria hoje aqui no podcast. Alguns jovens já, me envolve nisso aí. Exato. Às vezes a pessoa nem conhece, nem sabe. Exato. Tem um amigo meu que já me chamou, me envolve nisso aí. Bom. Eu quero e tal, porque às vezes, igual o evangelho às vezes a pessoa, ela quer Jesus, porém ela não sabe o caminho até Jesus. Sim, exatamente. E na política, às vezes a pessoa quer se envolver na política de uma maneira correta, porém ela não sabe a maneira correta de se envolver com a política. É aí onde entra o trabalho dentro das igrejas para levar conscientização. Né? Sim. Foi muito interessante, Carlos, desculpa até cortar e até tá falando mais aqui. Foi muito interessante porque eu descobri mais... Eu sempre fui interessado em política e eu queria falar um pouco assim do meu chamado. No final do ano passado, que de fato eu descobri esse meu chamado para política e que de fato é aquilo que Deus tem e quer para minha vida. Né? E foi através de uma aula na igreja que eu tive com o missionário Lucas, lá da nossa igreja de Cubatão, inclusive eu quero também mandar um abraço para ele, e com o pastor do Topete lá, que agora eu esqueci o nome dele. Mas eles são pastores, missionários, que eles dão aula e eles sempre falam um pouco sobre a política, sobre pautas e tudo mais. E foi ali que eu descobri e que Deus me incomodava muito. A gente precisa trazer isso para a igreja. A gente precisa conversar com as pessoas e falar um pouco mais sobre disso aqui dentro. Para que a gente se prepare aqui, como a gente faz com o evangelho, e vá lá fora poder pregar disso. Então foi ali algo que muito me incomodou e queimou no meu coração e que eu vou viver intensamente isso. Sim. Eu acredito que no momento de culto, é um momento de adoração a Deus e a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai fazer essa mistureba. Mas nós, como comunidade de fé, igual o nosso amigo falou, nós somos uma comunidade. Exato. Nós vivemos em comunidade. Então, nesse dia a dia da comunidade, é onde que você vai falar sobre a política. Sim. Por exemplo, ontem, ao final do culto, eu estava no Ministério Infantil, cuidando das crianças e tal, e aí eu desci, aí um irmão que conhece o Gui, eu nem sabia que ele conhecia o Gui, ele falou assim, tu tava onde e tal? Eu falei, eu tava com as crianças hoje e tal, e ele falou assim, eu vi, tu viu tua foto lá com o Gui? Aí eu falei, vi sim e tal, a gente tá junto lá no projeto e tal. E aí ele falou assim, o Gui, cara, o Gui é uma pessoa interessante pra estar nisso aí, cara. Isso. Se ele for... assim mesmo que funciona. Entendeu? É o poder de influenciar, né? Sim, e às vezes você descobre um poder que às vezes você nem mesmo enxerga, né? Às vezes o Gui, ele talvez, não tô falando que é isso, talvez ele não enxergue esse poder de influência que ele tem. Olha só, uma vez esse negócio de o cristão político, por quê?
muitas das vezes, não sei se acontece isso com vocês no ministério, você é mal interpretado. Por quê? Eu sou ativista. Eu, além de gostar de política, eu sou militante, né? E quando você age desta forma, muitas das vezes você é mal interpretado. Não sei se acontece com vocês. Aí a pessoa falou assim, a gente estava conversando sobre isso, eu falei assim, olha, eu sei que eu sou mal interpretado muitas das vezes, mas sabe o que me dá uma paz, uma alegria? Porque eu sei, por 2 motivos, que eu sei do meu chamado, eu sei quem foi que me chamou para essa militância, para esse ativismo, e se você parar para analisar, Elias foi perseguido dentro da igreja? Foi bastante perseguido. Por quê? Porque muitos não entendiam o chamado, porque ele ia lá e falava a verdade. Ezequiel chegava pro rei e falava a verdade na cara do rei. Convertei-vos, falava pro povo a verdade. O próprio Senhor Jesus. A maior perseguição dele foi aonde? Na igreja. Por quê? Porque ele foi para levar a verdade. Paulo perseguiu os cristãos também, né? Exato. E ele foi completamente transformado. Transformado, né? E depois foi perseguido. Então, eu cheguei outro dia para uma pessoa e falei, eu sei que eu sou mal interpretado, mas eu não consigo ver coisas, ideologia sendo levada dentro das nossas igrejas e ficar calado. Eu sei que podem dizer, mas isso é totalmente necessário porque está escrito que no final dos tempos assim seria. Tudo bem, mas eu tenho certeza que Deus levantou pessoas dentro das igrejas para lutar contra, porque o nosso maior intuito são 2: glorificar o nome de Deus e salvar o máximo de almas possíveis. Verdade. E, Sintra, você dentro da escola, que eu sei que você já faz isso, né, muito inteligentemente, mas dentro das igrejas, como que a gente pode tirar essa venda dos olhos das pessoas? É como o Adriano falou, a gente, na hora do culto, o foco é Deus. A gente não tem nem condições de pensar em falar de qualquer outro assunto que não seja, né, Deus e dar glória a Ele. Mas durante a vida comunitária da igreja, que é no WhatsApp, na escola dominical, no café, na célula, no encontro, a gente acaba conversando porque política é um assunto. Sim. É um assunto como futebol, como novela, como cinema, como artes. Então, assim, a política é um assunto que vem. É natural, cara. Pra quem é adulto, pelo menos, a política é um assunto. Se você é adulto e você não tá falando de política, tem uma coisa errada. Ou você não paga conta, ou você mora com seus pais ainda e não tem muita coisa pra fazer assim, além de sugar. De qualquer maneira, o adulto fala de política. Fim. Chega nesse assunto. Não tem como. E aí sim a gente vai e conversa. Mas volto naquilo que eu falei no começo. A gente, quando vive em comunidade cristã, a gente precisa primeiro olhar o irmão com amor, mesmo que ele esteja fazendo a maior cagada do mundo. A gente vai ter que orientar, conversar, abraçar, perguntar o que está acontecendo, por que você chegou a esse assunto, por que você chegou a essa ideia. Porque acho que pior do que ver essas ideologias na igreja é você quebrar laços que no futuro poderiam ser como cura para as pessoas, sabe? Sim. Por exemplo, eu vejo ele fazendo uma coisa errada, que eu julgo errado, conforme a Bíblia, e em vez de eu ter o amor de ter um pouco de paciência, esperar a hora certa, ou a orientação de Deus, uma guia, eu vou e quebro um laço, que poderia ter sido uma cura para ele. Sim. E vice-versa. Então, assim, eu sempre vou falar dessa maneira um pouco mais amorosa, porque eu já vi muita gente quebrar laços que depois não tem volta. Não tem. Eu mesmo já saí de igrejas por causa disso. Entendi. Porque eu era imaturo, a pessoa também era, a liderança era, e assim, eu poderia estar lá hoje, não estou, claro, eu estou em outra hoje, tudo bem, é assim que acontece, mas é perigoso. Eu sou muito humanista nesse cenário, porque eu acho que quebrar laços na igreja, às vezes, condena a própria corpo, né? Olha só, a importância. Nós sabemos que José de Arimateia, ele era o quê? Ele era um membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Até estava para eu lembrar. É a associação de 20 a 23 juízes ou senadores que a lei judaica ordena existir em cada cidade. Em Israel, como existia o Sinédrio, a importância de Arimateia. Por quê? Quando Jesus foi crucificado,
Quem é que foi chegar a Pilatos para pedir o corpo de Cristo? Porque a ideia do... eu até esqueci o nome dele, do sumo sacerdote. Caifás. A ideia de Caifás era jogar o corpo de Cristo, porque era assim que é, na vala comum, como eram todos os crucificados. Mas aí, o membro do Sinédrio, né, tinha voz ativa, e ele foi lá junto a Pilatos e pediu o corpo de Cristo. Mas ele foi, se fosse um dos apóstolos pedir, ele daria? Não. Por quê? Porque não teria força política. Exato. Então, Arimateia, com a sua força política, foi lá e cuidou do corpo de Cristo. Olha só, você disse que... Eu achei muito interessante que você falou que Jesus, tudo ele já sabia que ia acontecer. E ele já se aproximou de Arimateia sabendo que Arimateia faria isso. E vou te falar uma coisa interessante, rapidinho. Pode falar. Sabe que o Sinédrio, para condenar Jesus, burlou diversas regras. Sim. Primeira coisa, não podia pegar Jesus antes do amanhecer. Exato. Você está contra a regra, contra o regimento interno do Sinédrio. Fora outras coisas que eu não vou lembrar agora, mas assim, eles burlaram muito a regra e Arimateia estava no meio. Provavelmente falando, exatamente. Não faz aquele isso. Voto vencido, né? Sendo um pouco da minoria também. E aí, então, assim, o Sinédrio, ele descumpriu várias regras. A condenação de Jesus, para se cumprir a palavra, foi totalmente errada. Sim. Porque era impossível condenar Jesus pelo certo. Pelo certo. E aí eles burlaram várias regras. Nossa, parece que a gente está vendo algumas coisas. Então... eu vejo na história de Arimateia que Jesus deixou ensinado a importância de termos pessoas da política lá dentro. Sim. Temos senadores, termos deputados, termos vereadores, prefeitos, termos uma congregação, é um dos chamados à política. Gente, eu sei que mais uma hora é rápido, passa muito rápido, voando. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse essas considerações finais. Pode começar, Adriano, fazer suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. É um ambiente que a gente se sente confortável, né, para falar. A gente está entre amigos, entre irmãos em Cristo. É uma oportunidade única e eu acredito que muitas pessoas vão ser influenciadas por pessoas que estão aqui. Sim. Não só nós que estamos sentados nessa mesa, mas também as pessoas que estão na sua produção, né? Nós iremos influenciar pessoas, mas não influenciar de maneira que a gente quer manipular pessoas, não. Mas a gente quer tudo aquilo que a gente vê como algo bom para nós, né? O evangelho, um lado melhor da política. Isso a gente vai tentar conduzir pessoas para este caminho, né? E principalmente para o caminho de Jesus Cristo, que é a redenção em Cristo, que é a nossa esperança. É isso aí. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para minha família, para meus irmãos em Cristo. Ele falou da Xuxa, agora eu lembrei. Vou mandar um beijo para minha mãe e meu pai. Pra galera do PL Jovem, né? A galerinha aí que tá junto com a gente. Amigo. Obrigado, tá, Carlos? Sintra. O meu apelo final é bem específico. Depois de 2018, com o surgimento da direita, da nova direita do Brasil, né, com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos 2 eleições para Conselho Tutelar, em 2019 e em 2023, onde a maioria dos eleitos foram conservadores de direita, e o mais importante, que é até para colocar aqui nessa mesa quem não está aqui, são as mulheres. Temos 4 homens aqui, e as mulheres de direita foram as que mais foram eleitas nos conselhos tutelares no Brasil, nas últimas 2 eleições. É um recado para você que é mulher, se coloque, participe, assuma a posição. Você que crê em Cristo, sabe que é possível o impossível acontecer, não tenha medo. Se coloque na política para participar das eleições, porque a gente precisa também de vocês. Esse é o meu apelo hoje. Meu amigo.
Bom, gente, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade, por ele ter colocado o Carlos aqui para a gente poder ter esse momento de conversa, né? Onde nós comungamos dos mesmos princípios e valores, como o Adriano falou, e isso é muito importante, né? Eu gostaria de me direcionar diretamente para os jovens e falar que nós vamos trabalhar pelos jovens, principalmente os jovens de Santos, né? E que nós, da direita, nós estamos buscando nossos espaços e nós não vamos tomar esses espaços porque já é algo natural. Nós estamos conseguindo conquistar com naturalidade isso. E a gente vai conseguir conquistar isso, primeiramente, com Deus conosco, porque quando Ele está à frente do caminho e na frente de tudo, tudo dá certo. E trazendo a verdade, porque a verdade ela liberta, como diz lá em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu acredito muito nisso, que a verdade ela tem um poder enorme de libertar as nossas vidas. E é isso aí, vamos trabalhar, vamos fazer de tudo. Esse ano é um ano de muito trabalho e nós vamos conseguir fazer com que essas eleições municipais nós elejamos o maior número de pessoas de direita de verdade. Sim. Não os direitas Nutelas que a gente vê por aí. Meu Deus. Então eu quero agradecer a oportunidade novamente e que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Amém. Eu quero agradecer a vinda de todos vocês, muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo, divulgue esse vídeo, divulgue as nossas redes sociais, meu Carlos Revolta.oficial no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu, como eu estava falando aqui, certa vez chegaram para mim e falaram assim: Carlão, para com isso, para de ficar falando, porque não pega bem para nós cristãos nos envolvermos nisso. Eu virei para a pessoa e falei assim: faz o seguinte, quando você estiver de madrugada nas suas orações, fala direto com Deus, porque é Ele que me acorda de madrugada, me chamando para meditar na palavra e para levar essa conscientização para as pessoas, porque eu estou na política, né? Sou ativista político, eu não tenho cargo, eu não vou disputar cargo algum, eu estou como ativista porque eu sei que há esta carência de pessoas de bem que estejam na política para poder salvar, porque o meu maior intuito é salvar almas, cuidar do povo, porque foi para isso que Deus me chamou. Então, tá dado o recado. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem, olha, vai ser outro programa sensacional. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, um forte e glorioso abraço. E nós precisamos de liberdade de expressão. Por isso que o nosso programa é Opinião Sem Censura. Um abraço a todos. Até semana que vem.